Vou ler para vocês o livro de Pedro, Epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 3. Diz assim: como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos têm sido dadas por seu divino poder, mediante o conhecimento daquele que nos chamou para a glória e excelência, por meio das quais nos deu preciosas e grandiosíssimas promessas, para que por elas vos tornei participante da natureza divina, tendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da concupiscência. Vós também, tendo toda diligência, por isso mesmo, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, paciência, a paciência, a piedade, afeto fraternal, e afeto fraternal, amor. Porque se essas coisas estão em vós e abundam, não vos deixarão estar ansiosos, nem sem fruto, quanto ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que carece dessas coisas tem a visão muito curta, é cego, tendo esquecido a purificação de seus antigos pecados. Pelo qual, irmãos, sede tanto mais diligentes em consolidar vosso chamado e vossa eleição, porque ao agirem assim, não tropeçarei jamais, porque dessa maneira serve-vos-á ortogada, ampla entrega no reino eterno nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não descuidarei de vos recordar sempre dessas coisas, embora as saibais, estejais consolidado na verdade presente. Pois tenho por justo, enquanto estou neste corpo, estimular-vos com tal lembrança, sabendo que em breve devo abandonar o corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu também procurei com diligência que depois de minha partida vos possais a todo momento ter memória dessas coisas. Porque não vos temos dado a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábula ingeniosamente inventadas, mas como tendo visto com nossos próprios olhos sua majestade. Pois quando ele recebeu de Deus Pai honra e glória, foi-lhe enviado da magnífica glória uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos essa voz enviada do céu quando estavam com ele no Monte Santo. E temos como mais segura a palavra profética, a qual fazeis bem estar atento, como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia clareie e as estrelas da manhã nasçam em vossos corações. Conhecendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura procede de interpretação particular, porque nunca a profecia foi traduzida por vontade humana. Entretanto, os santos homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e até negarão o soberano que os comprou, atraindo sobre si mesmo destruição repentina. E muitos seguirão a lascívia deles, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. Em sua avareza farão comércio de vós, com palavras fingidas. Os juízos pronunciados sobre eles, há longo tempo não tarda a sua perdição. Não dorme, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, porém, expulsando-os para o inferno, entregou às prisões escuridão para serem reservados até o juízo. E se não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, com outras 7 pessoas, trazendo o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E se condenou à destruição a cidade de Sodoma e de Gomorra, reduzindo a cinza e tendo as postas como exemplo aos que vivessem, e livrou o justo Ló, afligido pela conduta libertina daqueles insubordinados, porque este justo que residia entre eles afligia a cada dia sua alma justa, vendo e ouvindo os atos iníquos deles. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e
sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os justos, sob castigo para o dia do juízo, especialmente daqueles que, seguindo a carne, andam em concupiscência e imundície e desprezam a soberania do nosso Senhor. Atrevidos e obstinados não temem falar mal das autoridades superiores, enquanto os anjos, que são maiores em força e em poder, não pronunciam juízo de maldição contra elas diante do Senhor. Mas aqueles falando mal de coisas que não entendem, como animais irracionais nascidos para presa e destruição, perecerão na própria perdição, receberão o galardão de sua justiça, pois tem por prazer a satisfação do deleite efêmero. Esses são imundícias e manchas, os quais até quando comem convosco, recreiam-se em seus erros. Eles têm os olhos cheios de adultérios, não se saciam de pecar, seduzem as almas inconstantes, têm o coração habituado à cobiça, e são os filhos de maldição. Deixa o caminho reto e se extraviaram seguindo os caminhos de Balaão, filho de Beor. Quem amou o prêmio da iniquidade e foi repreendido por sua transgressão, pois um animal de carga mudo, falando com voz de homem, refreou a loucura do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoa empurrada pela tormenta. Para eles, a mais densa escuridão está reservada para sempre, pois pronunciando palavras arrogantes e vãs, seduzem com concupiscência da carne a sensualidade os que acabam de escapar dos que vivem em erro. Prometendo liberdade, são eles mesmos escravos da corrupção, porque o que é vencido por alguém fica escravo de quem o venceu. Visto que se depois de ter escapado da contaminação do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, arredando-se outra vez nelas, são vencidos, seu último estado vem a ser pior que o primeiro, porque melhor lhes forem não conhecerem, bem melhor, não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido voltarem atrás do santo mandamento que lhe foi dado. Aconteceu-lhe o que diz aquele provérbio tão verdadeiro, que o cachorro volta ao seu vômito e a porca lavada volta a se revolver na lama. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas desperto com admoestação vosso sincero discernimento, para que vos recordeis da palavra que antes foram ditas pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador declarado por vossos apóstolos. Saibam primeiro isto, que nos últimos dias virão burladores, sarcásticos, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estavam desde o princípio da criação. Esses ignoram voluntariamente que desde os tempos antigos existiram, pela palavra de Deus, os céus e também a terra, surgida da água e assentada no meio das águas, pelo que o mundo de então pereceu afogado em água, mas os céus e a terra atuais estão reservados pela mesma palavra, guardada para o fogo do dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, ó amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda suas promessas, segundo alguns a tem por demorada, porém ele é longânime conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Todavia, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos ardendo serão
desfeitos, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Visto que todas essas coisas serão desfeitas, que tipo de pessoas deveis ser em vossa conduta santa em piedade, aguardando, apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus, incendiando-se, serão desfeitos e os elementos sendo queimados se derreterão. Mas esperamos, segundo sua promessa, novos céus e novas terras, no que habite a justiça. Por isso, ó amados, enquanto esperamos essas coisas, procurai com diligência serem achados por ele, sem mancha e irrepreensível em paz. E considerai que a longanimidade de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, vos escreveu. Também em todas as suas epístolas, falando nelas, dessas coisas, entre elas algumas difíceis de entender, as quais os ignorantes e inconstantes deturbam, como também as demais escrituras para sua própria perdição. Assim que vós, ó amados, sabendo isso, de antemão guardai-vos, não ocorra que, arrastados pelo erro dos iníquos, caiais de vossa firmeza. Antes creiais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e até o dia da eternidade. Amém. Esse é o livro, a Epístola de Pedro. Acabei de fazer a leitura do capítulo 1, a partir do versos 3 em diante, até finalizar. Muito obrigado pela atenção e Deus abençoe a todos. Paz e graça. Vou ler para vocês o livro de Pedro, Epístola de Pedro.